Onda Verde Talks, que é uma iniciativa da Climate Ventures. Eu estou aqui com o Roberto Veras. Roberto, muito obrigada por participar aqui no meio do seu sabático, fazer esse parênteses para participar do um prazer. nosso papo. O Onda Verde Talks é uma iniciativa que fomenta visibilidade de negócios do Onda Verde Insights, e a Combil, né, dentro desse guarda-chuva, participando desse ecossistema, né, é uma das nossas primeiras convidadas a essas conversas, então obrigada por esse papo. Bom. E aí, enfim, Veras, esse papo é realmente algo mais descontraído, mais informal, para a gente entender um pouco mais do momento da Combil, de como nasceu a Combil, enfim, para a gente trazer uma leveza para essa conversa. E aí, enfim, começando mesmo com uma apresentação tua, quem é o Veras, né, como surgiu a Combil, como nasceu a ideia da Combil e o que faz a Combil. Vamos lá. Bom, meu nome é Veras, hoje eu estou como sócio da Combil, né? Então eu fiquei 12 anos na área financeira, entrei lá como gerente administrativo, fiquei 12 anos na área administrativa financeira e depois 4 anos como diretor de sustentabilidade, né? Que aí foi onde ficou legal. E agora, né, como você disse, eu estou num período sabático aqui e estou numa posição mais institucional, atuando como sócio, mas super prazer estar aqui, né, para a gente falar sobre a Combil, principalmente num fórum de discussão sobre impacto. Bom, a Combil, ela surgiu para trazer uma solução de descarbonização para grandes indústrias, né? Então a gente sabe que tem muita indústria que queima óleo ou gás para sua geração térmica, sabe que a transição energética mais óbvia seria para a biomassa, mas essa indústria não tem biomassa, não entende de biomassa, não tem dinheiro para comprar uma caldeira biomassa, não tem braço para operar uma caldeira biomassa, não tem know-how, né, para operar, para estabelecer essa operação. E aí, então, o modelo da Combil é justamente entregar uma solução que a gente chama de pacote completo, onde, desde que a empresa consiga ceder uma área para a gente dentro da fábrica dela, eu vou abrir um CNPJ, vou comprar todos os equipamentos, vou desenvolver um projeto, vou implantar o que a gente chama de unidade produtora de vapor, e quando essa unidade estiver pronta, eu vou operar, fazer toda a manutenção com mão de obra própria e fazer toda a gestão da biomassa, que é, vamos dizer, o grande desafio. Então, tudo que é necessário, inclusive desde o financiamento até a operação, até a gestão de biomassa, a gente faz e vai entregar a tonelada de vapor de água para aquela empresa, que é o mesmo vapor que antes ele gerava com a sua caldeira a óleo a gás, ele vai agora receber vindo da minha caldeira a biomassa, né? Então é realmente uma transição energética onde o cliente não tem nenhuma responsabilidade técnica, nem na implementação do projeto, nem na operação, e nenhuma responsabilidade financeira na implementação do projeto. Ele só vai pagar o que consumir a partir do momento em que o projeto está pronto. Então, a gente entende que esse modelo ele é muito importante para o processo de transição energética do Brasil, porque ele acelera a transição energética, porque não é elementar a empresa fazer essa transição por conta própria. Você imagine uma mineradora, como alguns dos casos que a gente tem, com toda a complexidade de minerar, processar, extrair os minérios e produzir o produto final, ainda ter que tocar uma operação de biomassa. Em alguns casos, para a gente ter ideia, é uma unidade que vai consumir 40 carretas de resíduos por dia. Então, assim, é um fluxo descomunal de matéria-prima para você ter que lidar, né? Então, você tem uma empresa que faz tudo isso para você e te entrega a energia pronta, da mesma forma como você liga o equipamento na tomada e a energia lá está sendo gerada, é o que a gente pretende fazer com o vapor, né? Então, acho que essa é a nossa principal função aqui, é acelerar a descarbonização e a transição energética de setores do Brasil que são grandes emissores de carbono. Perfeito. Me ajuda com esse depara só de percepção, né, comum de todo mundo, de
O que significa produzir energia com biomassa versus produzir... Qual é esse comparativo? Eu acho que eu gosto de apresentar a energia como 3 pilares de energia. Então, a gente tem a energia elétrica, a energia de transporte, que basicamente são os combustíveis, diesel, gasolina, etanol, né, biogás, GNV, e a energia térmica, né? A energia térmica, ela é não só o vapor, mas ela pode ser gás quente, fluidos térmicos, água quente. É um tipo de energia usado em processos industriais onde você tem troca térmica. Então eu preciso secar alguma coisa, desidratar alguma coisa, cozinhar, manter algo em uma certa temperatura. Eu vou usar energia térmica. E aí a energia térmica tem um problema, porque diferentemente da energia elétrica, ela não viaja grandes distâncias, né? Então, ao passo que eu posso gerar uma energia elétrica no Rio Grande do Norte e usar ela em Santa Catarina, a energia térmica, ela necessariamente precisa ser consumida num raio talvez de 500 metros, porque senão ela esfria e eu perco para o ambiente essa característica, né? Então, a energia que a Combil gera é uma energia, citar alguns exemplos, acho que fica melhor. Então, a Klabin usa a nossa energia para cozinhar a celulose e para secar o papel. A cervejaria Petrópolis usa para cozinhar a cevada e para desidratar a levedura que depois vira ração. Uma mineradora do Pará usa a nossa energia para secar o minério que vem molhado da mina. Então, são para essas características, né? Para esses processos industriais onde você tem troca térmica. É aí que entra a nossa energia, e é uma energia que você não consegue gerar hoje diretamente através da fonte solar ou fonte eólica. Você precisa queimar alguma coisa. E esse queimar alguma coisa, hoje basicamente você tem óleo, gás, carvão e aí a biomassa. E aí nesses 4, a biomassa é a única renovável, né? Então por isso que ela acaba sendo a melhor alternativa ou a alternativa mais óbvia para processos de descarbonização quando se fala em energia térmica. Tá. Perfeito. Você falou já um pouco de quais são os seus clientes. Eu traria uma próxima pergunta, que é qual o tamanho hoje da Combil? Né? Como é que... Hoje, a Combil ela vai crescendo à medida que ela ganha um projeto. Né? Tá. Então, cada novo projeto é um novo investimento, é uma nova fabriquinha que eu construo, que está casado com um contrato de 10, 15 anos. Então, a gente é uma empresa que vai somando esses contratos. Hoje, a gente tem 11 projetos, né? 2 deles estão agora em construção. A gente faturou, no ano passado, algo em torno de 800 milhões de reais, né? Então, a gente ainda se vê como uma startup, porque a gente tem um modelo de negócio inovador, a gente tem muita tecnologia aplicada, mas a gente já não é mais aquela empresa pequena, a gente é uma scale-up, né? A gente consegue escalar, porque, ao mesmo tempo, o nosso modelo de negócio ele é altamente replicável, porque esse investimento que eu faço, por exemplo, dentro da empresa A, eu posso fazer igualzinho dentro da empresa B, dentro da empresa C, da empresa D, e basicamente eu preciso de mais investimento, eu construo uma nova unidade, contrato pessoa, estabeleço a cadeia de biomassa, e aquela unidade ali vira uma unidade meio que autônoma, né? E aí aqui em São Paulo a gente tem uma estrutura corporativa onde a gente centraliza RH, compras, fiscal, contábil, financeiro, etc. Né? E aí a unidade acaba ficando bem enxuta mesmo, só com as pessoas que operam a unidade. Né? Super claro o modelo de escala mesmo. Me conta quais são os principais desafios que vocês encontram dentro desse modelo de negócios. Eu acho que ao longo do tempo os desafios foram mudando, né? Eu acho que lá atrás o principal desafio era uma empresa que não tinha nenhum cliente, convencer um cliente a ser o primeiro cliente. E aí eu acho que a Klabin teve um papel super importante, porque a gente teve um projeto anterior que tinha naufragado,
estava com uma caldeira nova debaixo do braço e a gente chegou para a Klabin e falou, Klabin, eu tenho uma caldeira nova, eu faço isso, deixa eu botar essa caldeira dentro da sua unidade e vamos testar aqui um contrato de 3 anos, aí você testa aqui a minha performance e vamos lá, né? Então a Klabin ter aberto as portas para a gente, ter dado a oportunidade para a gente mostrar o nosso potencial foi super importante. E isso foi, vamos dizer, o que possibilitou a gente fechar depois vários outros contratos, né? Hoje, as empresas batem na nossa porta, né? Mas lá atrás a gente ia ficar batendo na porta dos clientes e convencendo eles de que o nosso modelo era interessante, né? Afinal, eu reduzo o custo e reduzo a emissão de carbono, sem que o cliente faça literalmente nada. Ele só precisa me entregar uma área dentro da fábrica dele para eu me instalar. Então esse era o grande desafio da época, né? Naquele momento, a biomassa não era tanto um desafio. A gente tinha bastante disponibilidade de biomassa e acho que de uns anos para cá a biomassa começou a virar desafio porque você tem mais empresas botando caldeira biomassa, você tem concorrentes, a gente tem agora alguns concorrentes, né, alguns deles internacionais. Então, em alguns lugares, a concorrência da biomassa ficou bem mais acirrada, o que resultou no aumento do preço do combustível, né? Então, eu acho que o desafio hoje que mais está no nosso radar, nosso principal ponto de preocupação, é ter projetos onde eu consiga ter um abastecimento ao longo dos anos sem ter nenhum tipo de solavanco, nem em termos de disponibilidade, nem em termos de custo. Porque, vamos lá, não ter biomassa, ou seja, não tem biomassa, esse é um cenário que a gente é cético, pelo menos por enquanto, com relação ao cenário. Porque hoje eu trago a biomassa, isso eu não falei, é importante deixar claro, a biomassa ela viaja no máximo 150 quilômetros. Senão o frete fica muito caro e eu tenho uma pegada de carbono muito alta. Então, eu estou descarbonizando a caldeira, mas estou, né? Então, eu preciso fazer de uma forma que isso não impacte a minha descarbonização. Então, a gente trabalha com 150 quilômetros, acho que é um raio razoável para a gente trazer biomassa. Mas num cenário de muito estresse, talvez eu tenha que pegar a 200 quilômetros, a 250 quilômetros, e aí eu tenho um aumento de preço, né? Então, a dinâmica de abastecimento, ela está mais vinculada a eu ter um preço mais caro, porque eu estou precisando comprar uma biomassa mais nobre ou precisando trazê-la de mais longe, do que não ter a biomassa, né? O Brasil tem potencial enorme, né, de resíduos, e ainda tem muitos resíduos que não são explorados, né? Tipo, casca de coco. Tem coco pra caramba para a gente transformar em biomassa, mas o coco ele é uma biomassa que não é tipo a casca de arroz, que você pega, bota na caldeira e você já está gerando energia. Você precisa dar uma processada no coco, você precisa retirar a umidade, você precisa picar ele de uma forma que ele não se esfarele, ele fica todo uma palha, assim, né? Então ele não é uma biomassa tão fácil de queimar. Mas, em algum momento, isso a gente já tem visto, empresas vão investir em fazer do coco uma biomassa que possa ser comercializada, né? Então, o desafio da biomassa hoje, eu acho que ele é o maior, né? Então, lá quando a gente começou a empresa, não era algo muito que nos tirava o sono, porque tinha bastante disponibilidade. Hoje, a gente já vê que é, de fato, o que mais demanda a nossa atenção. E é por isso que a gente procura, sempre que possível, construir projetos que são flexíveis, né? Então, eu tenho caldeiras que podem rodar 100% no bagaço de cana, para aproveitar essa cana da safra, e depois que a safra da cana passa, eu consigo usar 100% de resíduo de madeira. E depois vem a safra de novo, e eu também consigo equalizar, eu consigo usar meio a meio, eu consigo usar 60-40, 30-70.
Tá. Então, acho que a gente chegou onde a gente chegou por esse conhecimento amplo de como fazer uma gestão bem interessante da biomassa e não ficar dependente de uma biomassa ou de outra e poder fazer um uso racional do que tiver disponível naquele momento. Muito legal. Maravilhoso. E como você imagina a Combio daqui 5 anos, em 2030, assim, qual a meta? Vamos lá, eu acho que a gente vem crescendo, né, numa taxa interessante, né? A gente dá um histórico de faturamento aí em 2020. 2019 a gente faturou 100 milhões, em 2020 a gente faturou 200 e veio crescendo e hoje a gente já está em quase 800, né? Então a gente está numa curva grande, a gente nunca fez muita loucura assim de, nossa, vamos fechar 5 projetos ao mesmo tempo, a gente sempre foi fechando 1 ou 2 no máximo, então a gente conseguiu até o momento trabalhar com crescimento orgânico, né? Ou seja, sem ter que se alavancar muito, sem ter que ter muitas frentes de obra, o que é ruim. Então a gente conseguiu ter um crescimento, vamos dizer, bem saudável, né? Agora a gente talvez esteja num porte para dar uma acelerada no crescimento por várias razões. Primeiro, a gente tem vários concorrentes que estão vindo super agressivos para o mercado. Então a gente precisa manter a nossa competitividade, né, para não ser uma empresa que vai parar no tempo e daqui a pouco já não tem a sua relevância. Então a gente quer se manter como referência desse mercado, né? A gente, modéstia à parte, a gente se vê como uma empresa referência, mas acho que acima de tudo a gente tem agora os desdobramentos do PL de carbono, que foi, né, a lei aprovada no fim do ano passado, que vai regular o mercado de carbono. Quando a gente fala de PL de carbono, muitas pessoas associam diretamente a mercado de crédito de carbono. É importante explicar que não é exatamente isso. Na verdade, o mercado de carbono significa que indústrias que emitam mais do que 25 mil toneladas de carbono por ano serão monitoradas pelo governo. E esse monitoradas pelo governo vai implicar em autorizações para elas emitirem essas toneladas de carbono, e se elas não tiverem autorizações suficientes, elas vão precisar comprar crédito de carbono. Então, o crédito de carbono ele é um elemento, né, nesse conjunto do que a gente está chamando de mercado de carbono. Mas o que isso vai dizer na prática? Essas empresas que ficam postergando a sua descarbonização, e a gente vê muito isso, porque tem empresas que a gente fala desde 2015 e está lá com uma proposta interessante, falando, cara, deixa eu botar uma caldeira aí, eu vou te reduzir custo. Agora elas vão ter que fazer, porque antes era uma escolha. Agora não vai ser mais uma escolha. Importante dizer que a caldeira, na maioria dos setores que a gente atua, representa 40, 50, 60, às vezes até 80% das emissões daquela fábrica. Então, se aquela empresa tiver uma meta de redução de, sei lá, 50%, ela necessariamente vai ter que mexer na caldeira dela, porque todas as outras fontes de emissão não serão necessárias para bater a meta. E, ao mesmo tempo, você direcionar todos os esforços na troca de caldeira, você já bate a sua meta e, eventualmente, você até tem um superávit, que aí sim poderá gerar crédito de carbono, poderá gerar uma receita adicional. Então, óbvio, o PL de carbono é uma novela, né? Foi uma novela até agora para aprovar, e a gente estima aí, né, assim, o melhor cenário isso está rodando em 5 anos, que é o que você me perguntou, mas projeções mais pessimistas, talvez realistas, estejam olhando para isso está funcionando daqui a 8 anos. Independentemente se a gente estiver falando de 5 ou de 8 anos, daqui 5 anos, a Combio vai ser uma empresa que vai estar atendendo não uma escolha de certas empresas, mas uma necessidade
de se enquadrar do ponto de vista legal de certas empresas. Então, a gente está se preparando para daqui 5 anos, ou até antes, ter uma estrutura para conseguir atender um número maior de empresas, né? Então, eu acho que daqui 5 anos a gente vai ter um mercado de descarbonização muito maior, né? A gente não tem dados oficiais, mas eu diria que tem potencial para 500, 600 projetos no Brasil ainda, né? Uau. A Combil tem 12 projetos, somar todos os nossos fornecedores, todos os nossos concorrentes, talvez dê mais uns 13, 14, 15. Ou seja, somar todo mundo tem 30 projetos rodando. Tá. A gente vê um potencial Gigantesco. muito maior, né? Só que como ainda é um mercado voluntário, ou seja, as empresas fazem porque querem, né? Mas a partir de agora não, elas vão precisar fazer e isso vai acelerar com certeza essa tomada de decisão. Então a gente espera estar muito mais preparado para atender uma demanda que está represada e que naturalmente vai vir com muito mais força agora com o PL de carbono aí rodando. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, já caminhando para uma última pergunta, nosso momento final, que na verdade você já antecipou bastante dessa resposta, dessa pergunta desse nosso último papo, que se talvez olhando para o momento atual realmente, do tipo, o que precisamos fazer hoje, nesse exato momento, para acelerar essa transição verde, justa. Enfim, vamos lá, eu sempre coloco que você tinha me perguntado dos desafios, né? E eu acho que tem 3 desafios que a gente sempre conviveu com eles e que eles ainda existem. Um deles, talvez agora a gente tenha conseguido pela primeira vez se beneficiar, mas assim, primeiro, questão de regulação, né? Aqui em São Paulo, onde a gente tem 7 projetos, ou seja, a gente tem atuação nacional, mas as indústrias são muito concentradas aqui no Sudeste, em especial em São Paulo. A gente está em São Paulo, então, por razões meio que naturais, a maioria dos nossos projetos estão no estado de São Paulo. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem a CETESB, que é a Agência Ambiental. Para você botar uma caldeira biomassa ou uma caldeira a óleo, você vai passar pelo exato mesmo processo de licenciamento ambiental. Tá. Ou seja, não tem nenhuma moleza para o nosso projeto para que ele seja mais rápido, mais ágil. Não. O que a gente vai passar em termos de burocracia vai ser exatamente a mesma coisa se eu quiser botar uma caldeira a gás, né? Então, nesse momento onde a gente precisa acelerar a transição energética, uma das recomendações que a gente sempre faz cara, os órgãos ambientais precisariam pelo menos criar uma mínima distinção entre um projeto fóssil e um projeto renovável. Eu acho que passou do tempo da gente tratar essas duas coisas iguais. Segundo ponto, eu diria que é uma questão tributária, né? Vou trazer de novo aqui o exemplo de São Paulo, mas aqui em São Paulo, o nosso produto, né, porque a Combil fatura vapor, né? Então eu emito uma nota fiscal de vapor para o meu cliente. Eu tenho CMS, PIS e COFINS cheio, carga cheia. Então eu não tenho nenhum benefício tributário envolvido, né? Para mim, eu recebo do cliente e pago o governo. Então eu não tenho esse impacto no meu balanço. Mas o meu negócio fica menos atrativo para o meu cliente, porque o meu cliente é que paga esse imposto. Menos, realmente. Então, eu acho que também, de novo, o governo, tanto estadual como federal, poderiam olhar formas, mecanismos de criar algum benefício fiscal para que o nosso negócio torne-se mais atrativo do que uma energia térmica advinda de fonte fóssil, né? E o terceiro ponto, que é esse que eu acho que agora a gente conseguiu pela primeira vez se beneficiar, é captação de recursos. Então, lá atrás a gente usou bastante linha do BNDES que tinha um subsídio, mas qualquer empresa tomava, né? Então, a Combil estava tomando, mas a Ambev estava tomando essa mesma linha. Então, não era um benefício
que era exclusivo para empresas ou para iniciativas de descarbonização. Era um benefício de prateleira do BNDES, todo mundo poderia acessar. A gente fez captações de mercado a partir da emissão de CRAs, né? Também os custos foram a mercado, não teve nenhum benefício de taxa em relação a isso. E fizemos mais várias outras captações de equity com organismos multinacionais, organismos multilaterais, melhor dizendo, sempre taxas de mercado, né? E aí, só agora, no começo desse ano, que a gente conseguiu acessar recursos do Fundo Verde do BNDES. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu acessar um recurso com um subsídio, que é um recurso carimbado para negócios verdes, né? Mas isso, até o fim do ano passado, nunca tinha acontecido, né? Então, eu acho que, para resumir aqui, eu acho que esses 3 pontos aqui é o que eu acho que tanto mercado financeiro, setor regulatório e as instâncias tributárias precisavam olhar com um pouco mais de atenção para a gente conseguir criar, pavimentar estradas mais propícias para o desenvolvimento desses negócios, né? E eu acho que, dado o contexto climático global, dada a necessidade de transição energética, a gente tratar negócios de transição energética como outros negócios, sem beneficiar tributariamente, sem mínimas facilidades no na licenciamento ambiental ou acesso a capital mais barato, não faz sentido. Acho que a gente tem que virar essa página, né? Então, eu sempre trago esses 3 pontos aqui como o principal: tributário, regulatório e funding, vamos dizer assim. Perfeito, Feras. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Bruna. Espero que a gente tenha mais muitos momentos de troca assim, com essa profundidade. É sempre uma aula te ouvir falar. E, enfim, temos mais alguns outros próximos episódios do Onda Verde Talks. Sempre com alguém muito especial, sempre com alguém que traga muito conhecimento, enfim. E, enfim, seguimos juntos. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Todo meu.